Oi, gente! Olha nós aqui novamente. Poxa, né? Todo dia às 20 horas, de segunda a sexta-feira, eu tô aqui entrando na casa de vocês. Vocês devem estar cansados de me ver. Eu tô cansada pra caramba. Mas estou feliz porque a gente tem atingido assim várias pessoas que têm falado muita coisa legal pra gente e também a gente tem trazido profissionais de excelente nível, pessoas assim que têm sido muito elogiadas, então eu fico muito feliz, me sentindo inclusive assim, bem. O Ponte de Idoso, né? Porque na verdade aqui eu represento o Ponte de Idoso. Ah, sim, porque quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou geriatra, cardiologista e coordenadora do Ponte de Idoso. Né? Então, é exatamente essa a proposta do Ponte de Idoso: é trazer para vocês informações, sempre com foco no idoso, que é o Ponte do Idoso, mas trazendo olhares diferentes, né? Então a gente traz os profissionais de saúde, ontem mesmo trouxemos nutricionista, trouxemos psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, professor de educação física, fisioterapeuta, enfim. E também estamos trazendo outros profissionais, pesquisadores, todo em relação à terceira idade, né? Ao idoso, o nome que queira dar, né? E exatamente com esse foco, né? Como eu disse, o idoso, mas agora trazendo, trouxemos advogados, trouxemos arquitetos, e hoje nós estamos trazendo uma pessoa diferente, né, do que muitas pessoas, a gente tinha pensado, a gente precisava falar de uma coisa diferente, que é empreendedorismo. Nessa época de quarentena, então, é mais importante ainda. Então, eu queria que vocês conhecessem a nossa querida Márcia Tavares, que está aqui com a gente. Tudo bem, Márcia? Oi, Fátima, boa noite, tudo ótimo. Você estava aí falando que estava cansadinha, saiu essa energia toda de onde, mulher? É porque eu acho que eu já estou no automático, entendeu? Já vou que vou. Ah, que bom, então já deu para ver como é que vai ser o ritmo da live, né? Boa noite para todo É. mundo, obrigada pelo convite. Então acho que agradecer. Sabe por quê, Márcia? Eu acho muito importante a gente sempre trazer, né, essa coisa de uma forma light, né, leve. Porque às vezes a gente traz aqui assuntos muito pesados, ainda mais nesse momento da Sim, quarentena, né? E eu falo em rádio há mais de 30 anos, né? Falo em rádio, televisão e tudo. Então aí eu já tenho já uma certa prática, que eu acho muito importante trazer essa linguagem, assim, uma linguagem tranquila para as pessoas entenderem o que a gente está falando, porque não adianta eu chegar aqui e falar em mediquês, né? Falar só na linguagem médica e ninguém entender nada. Então não é esse o com objetivo, certeza. né? Então é importante a gente estar trazendo aqui essas informações de uma forma bem leve. E eu queria dizer para vocês que já estão entrando aqui que a Márcia Tavares, olha bem, ela é fundadora da WeAid. A gente vai saber já rapidinho o que é isso. E pesquisadora da COP, da UFRJ, que é de engenharia, não é isso? Me fala, pesquisadora da UFRJ, né? Da fundão onde meus filhos, inclusive, estudaram. Mas me fala primeiro desse trabalho, Márcia, na UFRJ. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho seu? Isso, lugar bom. Então, eu faço engenharia de produção lá. Na verdade, estou terminando o doutorado. Já deveria ter defendido, a tese já está depositada, mas em função dessa paralisação toda que houve por causa da Covid-19, né? Estou aguardando, parece que o calendário vai retomar em breve. Então, eu estou lá já há uns bons anos, fiz mestrado, fiz MBA, mestrado e doutorado, pesquisando trabalho e longevidade na engenharia de produção. Então, é uma área um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver, e toda a minha pesquisa está focada na gestão de pessoas, na gestão da diversidade etária, da longevidade no ambiente organizacional. E a WeAid é uma startup que nasceu a partir dos resultados das minhas pesquisas de mestrado e doutorado e foi criada justamente para ajudar as empresas, através dos gestores e dos profissionais de RH, a entenderem quais são as potencialidades de uma força de trabalho mais amadurecida e fazerem gestão de todos os desdobramentos que
esse novo perfil etário dos trabalhadores traz para as organizações, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de produtividade, de criatividade, de competitividade. Então, é um trabalho de um lado academia, de outro lado empreendedorismo, sempre focado em trabalho e longevidade. Ai, muito legal. E você é nova, né? Já com todo esse potencial, eu acho isso muito legal, né? Bom, Ou não é nova? Tá no formol. Então, considerando que a expectativa de vida, assim, eu espero chegar nos 100, eu diria que eu ainda não cheguei na metade, estou com 41, então eu estou nova pra caramba. Mas não parece Estamos. 41. Parece mais nova. Olha, eu quero aproveitar e falar para as pessoas aqui, lembrando as pessoas, né, que quem já está entrando, quem quiser fazer perguntas e comentários, é só escrever aqui na nossa página que vou falar, né? Eu leio para nossa entrevistada aqui, exatamente para a gente poder. Porque live é isso, né, gente? Live a gente vai interagindo com vocês, vai conversando com vocês. E lembrando que depois esses vídeos, essas lives, elas ficam gravadas na página do Ponte de Idoso como vídeos. Então você pode entrar a qualquer hora, pode compartilhar com quem você quiser, você pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, enfim. Né? Fiquem à vontade aí, porque o que a gente quer realmente passar essas informações para o máximo de pessoas, informações sérias e corretas. A Márcia dos Reis já colocou aqui, boa noite. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda aqui à nossa página do Ponte de Idoso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Márcia, para a gente conversar exatamente sobre essa questão, né, da longevidade, do trabalho. Qual é essa ponte aí, esse link? Né? O que você acha, né, que está acontecendo no nosso país, no mundo, em relação a essa potencialidade aí dos idosos? Então, bom, a gente tem ouvido muito, até a mídia está dando uma cobertura já bem maior ao assunto longevidade, né? Então a gente está tendo uma expectativa bem maior do que os nossos pais, do que os nossos avós, enfim, do que os nossos antepassados. E, em geral, é claro que existe, a gente não pode, assim, eu não gosto de generalizar e dizer que todo mundo está envelhecendo da mesma forma, porque não é verdade, isso não é correto. Mas um contingente muito grande hoje consegue envelhecer com melhores condições, tanto físicas quanto intelectuais. E isso permite que as pessoas se cheguem a 50, 45, 50, 60 anos e se reinventem e queiram continuar trabalhando, às vezes numa mesma profissão, às vezes se reinventando também em uma nova profissão. Afinal de contas, a gente está vivendo muito mais. Então a gente não precisa carregar até o fim dos nossos dias, por exemplo, a mesma carreira que a gente escolheu quando tinha 17 anos de idade e fez um curso técnico e cursou a universidade. A gente pode fazer uma coisa nova, né? Quando chega nos 45, 50, começa a estudar de novo, se envolve com um novo tema, alguma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, às vezes um hobby que pode ser transformado numa profissão. Então agora a gente tem mais tempo para exercer essas múltiplas carreiras, colocar em prática múltiplas vontades que antes a gente não tinha tempo suficiente para fazer. E, junto a isso, vem também a questão da reforma previdenciária, que, como todo mundo sabe, faz com que a gente tenha que trabalhar por mais tempo para conseguir se aposentar. Ou seja, de uma maneira ou de outra, a gente chega no mesmo resultado, que é acumular mais anos de trabalho, e aí tem algumas possibilidades diferentes para fazer isso, né? Eu queria, antes da gente começar até entrar nesse assunto, fazer uma provocação para quem está assistindo a gente, porque esse curso de vida mais longo e que pode ser mudado mais de uma vez é uma coisa que não se imaginava, né? Então, eu queria perguntar se o pessoal que está ouvindo a gente, se vocês já tinham pensado lá quando vocês tinham 20 anos de idade, vocês pensaram que teriam a possibilidade real de viver tanto e, vivendo tanto, trabalhar e se sentir bem e querer trazer novos conhecimentos, novos aprendizados e uma nova jornada?
quando passasse dos 60? Então, se alguém pensou nisso lá nos 25 atrás, escreve aí que a Fátima vai, a Fátima vai olhar as respostas. Estou curiosa. E outra coisa, se pensaram lá atrás, se prepararam, começaram a pensar que teriam que fazer talvez uma transição de carreira, fazer uma segunda faculdade, juntar, fazer uma reserva financeira para poder talvez empreender, enfim, pensaram, se prepararam. Então essa é a provocação que eu acho que começa toda essa discussão que a gente vai ter hoje aqui e que todo mundo pode levar para a vida, né, Fátima? É verdade. E eu já vou começar dando minha opinião. Oba! Porque, na verdade, independente da minha questão pessoal, o que eu observo, né, e a gente tem até falado isso algumas vezes aqui, que infelizmente o nosso país, a cultura, o problema cultural do nosso país, né, eles não pensam muito no amanhã. Isso não é a população, né? São as lideranças, são os políticos, são as pessoas que estão a caneta na mão, não faz muito planejamento, não faz muito. Diferente de alguns países, obviamente, né, que estão outro patamar de desenvolvimento, né, que se preocupam com a prevenção, fazem check-up anual. Aqui ninguém quer fazer check-up, todo mundo quer tomar toda a cerveja, comer tudo que quiser, fazer tudo do hoje. Amanhã é outro dia, amanhã a gente pensa. Eu até acho, sabe, Márcia, depois dessa pandemia, as pessoas vão sair muito diferentes desse momento, porque até vírus, bactérias, ninguém acreditava, né? Todo botava a mão em tudo, fazia tudo errado. Então achava que a gente falava, achava que tudo era besteira danada, exagero da gente, que médico, é meio chato, fala muito dessas coisas, fica do pé da gente. E aí a gente está vendo que é um inimigo invisível, uma coisinha de nada, fez estrago no mundo inteiro. Então, a gente tem que parar realmente para pensar em planejamento, em prevenção, e uma série de coisas que a gente não fazia. Então, a minha opinião pessoal, já colocando meu pitaco, é exatamente isso, que dificilmente alguém, é lógico que tem um ou outro, mas dificilmente a grande maioria nem pensava em envelhecimento. Quanto mais, tem muita gente até hoje, não tá nem aí. Acha que vai ficar jovem o tempo todo, vai ficar lindão o tempo todo, sarado o tempo todo. Aí quando começa a cair as pelancas, entra em desespero, né? Aí começa a ficar nervoso, que aí fala, ai meu Deus, quer dizer, como se não esperar, quer dizer, nem imaginava que ia ficar, vai envelhecer, né? A pessoa não imagina um negócio desse, quer dizer, você vê como a cabeça da gente é assim, bem pequenininha, né? A gente só pensa agora, amanhã. O que você tem a falar Verdade. sobre isso? É verdade. A gente, quando é jovem, acha que tem estoque de vida infinito, né? É. E morte, finitude são temas que são meio tabu. Então, o trabalho, inclusive, é um subterfúgio, ou seja, uma válvula de escape para a gente fazer de conta que a gente não vai morrer, né? Que a finitude não está, que não é uma coisa real. Então, quando a pessoa com 50, 60 anos para cima, ela passa a enxergar o trabalho, a manter uma rotina, né, de atividades cotidianas relacionadas ao trabalho, que aquilo é uma forma de dar sentido à vida, de se sentir ativa, e se sentir ativa é se sentir distante da morte. Né? E como aqui no Ocidente a gente tem uma certa dificuldade para lidar com esse assunto, o trabalho também não está relacionado só ao fato da gente viver mais ou de a legislação obrigar a gente a trabalhar mais. Está ligado também ao sentido que cabe para a nossa vida. Seja ele trabalho remunerado, seja ele trabalho voluntário, não importa. Né? O trabalho dá um sentido de utilidade, dá um sentido de propósito na vida, e isso faz com que a gente se sinta ativo. E aí a gente esquece do assunto morte, né? Então. É porque, na verdade, você quer dizer que dá um sentido de produção, né? Quer dizer, a pessoa se sente Sim, participando daquela produtiva, sociedade, exato, né? E exato. participando daquela comunidade, né? E sentido produtivo, que eu acho que isso que é muito interessante na questão do idoso, de modo geral. É lógico que muita gente precisa realmente trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é outro Sim. fato seríssimo. A pessoa aposenta, a aposentadoria não dá, o dinheiro não dá,
e a pessoa tem que trabalhar em outra coisa. Isso é. Mas também tem gente que financeiramente está bem, mas aí se aposenta e no auge da sua maturidade, que eu acho assim, bem interessante, tem gente que fez curso a vida inteira na empresa, né? Foi Sim. o alto patamar né? O mais alto patamar daquela empresa. Aí chega no auge da sabedoria, aposenta, aí fica igual a planta dentro de casa, né? Só vendo televisão, quer dizer, é óbvio que vai adoecer Sim, emocionalmente e fisicamente. sim. Então, como você É, bem falou, o trabalho dá essa sensação de você sim. estar vivo, produtivo. No mestrado, eu fiz uma pesquisa com pessoas trabalhadores, né, que podiam já estar aposentados, mas queriam continuar trabalhando. Eu perguntei, por que vocês querem continuar trabalhando? Eu fiquei curiosa, fui investigar. E tinham 8 motivações que eu consegui identificar, mas a principal era justamente isso que você está falando. As pessoas acreditavam que elas estavam no momento de melhor proficiência técnica, de capacidade de se relacionar com os outros, então não reconheciam motivos para se aposentar e sair e parar de trabalhar. Então, existem vários motivos que levam as pessoas a trabalhar, mas e a pesquisa mostrou isso, que esse era um dos essenciais. A questão financeira, esse, na verdade, era o mais recorrente, a questão financeira estava em segundo lugar. Olha que curioso, né? Interessante, é. Que a tendência da Agora, gente é achar que a financeira estaria em primeiro, né? sim, mas pelo menos nessa amostra que foi pesquisada, foi até uma questão surpreendente. Agora, a gente precisa falar também desse cenário de Covid, né? O mundo virou de cabeça para baixo. Então, eu gostaria de ter boas notícias nesse sentido, mas as notícias não são muito animadoras. Por quê? Junto com a Covid, vem uma crise que trouxe desemprego de uma forma generalizada. E já existem algumas pesquisas que confirmam que a ameaça ao emprego das pessoas com mais de 60 anos é um pouco maior do que as outras. Então, acaba que na falta de trabalho formal, o empreendedorismo se torna uma porta, uma oportunidade para gerar receita, para que as pessoas querem trabalhar e precisam ter uma remuneração pelo trabalho, ou simplesmente porque querem trabalhar e é justo que elas sejam remuneradas, obviamente, e têm condições, querem empreender. Então, o empreendedorismo, na maturidade, ele pode, principalmente nesse momento de crise, ele pode ser uma oportunidade. É fácil? Não é fácil, mas também não está fácil para ninguém. Vamos concordar nisso, né? E aí a gente pode entrar agora e falar um pouquinho de quais são as barreiras para empreender depois dos 50 e também quais são os caminhos, né? Nem só de notícia ruim. Eu ia já fazer uma pausa para te perguntar isso. Antes da gente entrar nas barreiras e nas oportunidades, tem alguma pergunta, algum comentário? Tem duas coisas. Uma, eu quero dizer, tem duas perguntas aqui que eu vou te fazer, mas logo depois da pergunta, eu queria que antes de você começasse, você explicasse, conceituasse o que é empreendedorismo, tá? Porque tem pessoas, às vezes, que não sabem. Mas olha só, Antônio Leitão escreveu aqui. Tenho 37 anos, mas acho que ninguém pensava nisso, porque não é só uma questão de viver mais, mas o mundo do trabalho era muito diferente. Carreiras estáveis a vida inteira em uma só empresa. Né? Carreiras estáveis, a vida inteira em uma só empresa. Era o esperado e o desejado. Hoje, o padrão de carreira é o que é esperado dos trabalhadores, é diferente. Se a Márcia puder falar sobre isso, eu agradeço. Sim, os meus pais, os meus avós, eles tinham aquela cultura e era realmente o que o mercado, o que acontecia no mercado, né? As pessoas entravam bem jovens para trabalhar em uma empresa e passavam 30, 35 anos na mesma empresa. As pessoas que eu entrevistei para essa pesquisa no mestrado, que eu falei há pouco, algumas estavam há mais de 35 anos na mesma empresa. E hoje, essa é uma realidade difícil da gente conceber, né?
Hoje o mercado é mais dinâmico, as pessoas mudam de empresa com muito menos tempo. Os mais jovens não têm um turnover muito alto, né? Eles estão sempre em busca de uma coisa nova, ou uma remuneração diferenciada, uma oportunidade, às vezes, fora do país. Então, e são exigidas também outras habilidades dentro mesmo. A gente pode, por exemplo, identificar a necessidade de empreender dentro das próprias empresas. Quando a gente fala de empreendedorismo, e aí respondendo a pergunta do Antônio, mas também já conectando com a sua pergunta, o empreendedorismo é exatamente a capacidade de você planejar, de você idealizar um negócio, de você planejar, de você implementar e fazer a gestão desse negócio. Não é? Empreender implica em risco, empreender implica em você aprender todos os dias, identificar um problema, identificar uma oportunidade, corrigir, enfim, tudo isso de uma forma muito ágil. Então, isso pode acontecer fora das empresas, que é o modelo tradicional, quando a gente vai lá e abre um negócio, que pode ser uma padaria, pode ser uma startup, como a minha, pode ser negócios de diferentes modelos, mas o empreendedorismo também acontece dentro das empresas, né, que é a capacidade de você buscar inovação, de você se empreender como trabalhador, enfim, que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, hoje, é preciso que um profissional que está no mercado de trabalho formal tenha muitas habilidades diferenciadas do que eram há décadas, né, do que as empresas exigiam há décadas. Então, a capacidade de ter um pensamento empreendedor, o protagonismo, a capacidade de se relacionar com outros atores, enfim. E aí o pessoal de RH vai listar um monte de demandas diferenciadas, né? Agora, de qualquer maneira, eu acho que quer falar da estabilidade, né? Que antigamente, né? Eu me Sim. lembro bem, as pessoas, como você falou, entravam no trabalho, ficavam ali, então tinha uma estabilidade naquele lugar. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo mais essa estabilidade, né? Eu acho que é Não. isso que é também dar uma mudança no perfil, né? Na sociedade. Agora, olha aqui, o Ponte de 12, a minha equipe do Ponte, né, sempre escreve aqui também o que está sendo perguntado em outros lugares. E como eu disse, muitas vezes está sendo compartilhado em outros lugares. Então, aqui ela diz, a pessoal do Ponte diz aqui, Joana Dias quer saber como lidar com o preconceito de trabalho para a terceira idade. Então, aí a gente já vai entrar no assunto que eu tinha mencionado. Vamos começar a falar das barreiras, né? O preconceito é uma das barreiras, tanto no ambiente de trabalho formal, tanto que para quem está em uma empresa ou para quem está tentando uma vaga numa empresa, quanto até mesmo para empreender. Então, quando a gente fala de barreiras, olha, preconceito é uma barreira, vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. A questão de uso da tecnologia para muitas pessoas ainda é uma barreira. A questão financeira também, né? E a gente mesmo, né? Então, às vezes, a gente acredita naquilo que dizem sobre a gente. Então, o que se diz sobre o trabalhador que tem mais de 50 anos? Que ele é resistente à mudança, que ele tem dificuldade de aprender, que ele não tá acostumado a lidar com inovação, que é resistente, enfim, existem vários mitos, e às vezes se fala tanto nesses mitos que a gente acaba ficando um pouco intimidado por eles. Então, acho que assim, quando a gente fala de barreira, quando a gente fala de preconceito, o primeiro passo é nós mesmos rompermos. E nós, quando estou falando, estou pedindo licença para representar os 50 a mais no meu papel de pesquisadora, mas nós mesmos temos que romper com essas ideias, porque nós então estamos envelhecendo de uma forma diferente. Quem tem 50 anos hoje está escrevendo uma outra história, uma outra maneira de envelhecer. Então, uma vez que você rompeu e discorda completamente dessas ideias, você vai encontrar uma segunda barreira, que é a questão do preconceito. O preconceito é uma coisa cultural.
O preconceito, às vezes, a pessoa tem e nem sabe por quê nem de onde vem. Ela herdou isso através de gerações, tanto na família quanto no ambiente de trabalho, e nem faz muito, nem sabe por quê, nunca parou para pensar, nunca parou para visualizar uma coisa diferente, nunca parou para observar que um trabalhador que tem 60 anos hoje, ele pode ser muito produtivo, muito ativo, e que ele pode trazer para a equipe experiências que a equipe mais jovem não tem, porque ele já viveu, já testou um monte de coisas diferentes, já errou pra caramba, e a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, olha só que forma de economizar tempo. A gente pula algumas etapas, tendo pessoas mais velhas, mais experientes na equipe, né? Então, a Covid, ela também trouxe uma nuance desse preconceito contra as pessoas idosas. Isso é uma coisa preocupante, que a gente tem buscado falar muito até nas lives, nos artigos, mas, enfim, são todas questões que, uma vez superadas, dão espaço às potencialidades. E aí, antes de falar em potencialidades, vou fazer outra pausa. Você tem mais alguma pergunta? Tem uma porção de cola. Obrigada pela pausa. Deixa eu dizer para vocês. Agora a turma do fã-clube. Margarete Borges, sempre tem o turma do fã-clube aqui. Margarete Borges botou aqui, boa noite, um beijo das duas. Saudades de vocês. Beijo, Margarete. Márcia é super capacitada, olha, o fã-clube. E aumentou a responsabilidade agora. Silvia Costa, nossa querida Silvia, botou: boa noite, amigas. Tive a satisfação de trabalhar com Márcia e desde então sigo sua trajetória. Olha que bonitinho a Silvia. Que né? Ótimo. Um abraço para Antônio, para Margarete, para Silvia, para todo mundo que está assistindo. E aqui a Rosa Sherfon falou o seguinte: saímos da melhor idade para o grupo de risco. Hoje isso vai atrapalhar a volta do idoso no mercado de trabalho. Qual é a sua opinião? E agradece. Obrigada. Pois é. Eu escrevi um artigo, tá lá no blog da WeAge, falando basicamente só sobre isso. O que aconteceu? Os trabalhadores com 60 anos ou mais foram os primeiros a ter que se afastar do trabalho por estarem no grupo de risco, né? E provavelmente, se a lógica for usada, se for coerente, eles também vão ser os últimos a poder retornar. E aí, como é que fica? Para o empregador, esse trabalhador pode ser visto como o cara que talvez não esteja produzindo tanto quanto os outros. E será que ele passa a ser substituível? Essa é uma questão. Para o funcionário, para o colaborador que tem 60 anos ou mais, a questão é voltar ou não voltar. Se volta, aumenta o risco do contágio. Se não volta, aumenta o risco do desemprego. Olha que coisa injusta, cruel, né? Então, a gente está nesse dilema. E aí, o que acontece é que entre um lado e o outro, tem os outros empregados que ficam com aquele pensamento: poxa, mas fulano saiu antes e ainda não voltou, será que está fazendo corpo mole? Tudo isso porque já tem aquela coisa que a gente falou, né, dos mitos, do preconceito, que está já na cabeça das pessoas, e que nesse momento a Covid acabou, sim, reforçando e até desfavorecendo para quem está no mercado aí esperando para retornar num trabalho formal ou ainda buscando um emprego. E aí, de novo, empreender nesse momento pode ser um bom caminho para quem foi demitido. Quando eu digo um bom caminho, não estou dizendo um caminho fácil, porque, de novo, não está fácil realmente para ninguém empreender, mas pode ser um caminho alternativo. E aí, vamos falar daqui a pouco das oportunidades, né? Não vamos falar só de coisa ruim. Vamos até porque, só para mais umazinha, a Adélia Fernandes colocou aqui: boa noite, vocês estão arrasando. Opa, é a mamãe. Que bom. Mas sim, vamos falar então de empreendedorismo mesmo, né? Como esse caminho, né? Como você falou, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas pessoas estarem angustiadas, sem emprego. E aí eu queria que você falasse, obviamente, quais são as dicas.
É, a primeira coisa é que sobre empreender, por exemplo, no universo das startups é, são organizações que estão tentando virar uma empresa. Né? Então, a gente chama de startups. Nesse universo do empreendedorismo, da inovação, acreditava-se que as empresas com maior sucesso, elas eram comandadas por jovens. Por exemplo, Facebook, Google, né? Essas empresas muito de tecnologia. Então, existia essa ideia de que elas só eram bem-sucedidas porque os jovens estavam comandando elas. E, na verdade, várias pesquisas já saíram do MIT, do Bureau de Economia nos Estados Unidos, e algumas no Brasil também, mostrando que entre as startups mais bem-sucedidas, sempre tem uma pessoa que está no quadro societário ali, que é empreendedor, que está na faixa dos 45 ou mais, em média. Então, a boa notícia é que a gente está começando a ver, através das pesquisas, que não tem essa história de que as empresas ou as startups, ou tudo que está relacionado à inovação e empreendedorismo, só está funcionando bem porque tem só caras jovens. Não, é porque tem uma mistura. E nessa mistura tem os caras mais velhos também. Então, essa parece que está sendo uma boa combinação e as pessoas estão começando a entender isso agora. E a partir do momento que a gente entende melhor que essa diversidade, essa mistura dá certo, a tendência é que se abra mais espaço para que as pessoas mais velhas possam vir e se conectar, né? Então, fechando a parte de preconceito, tem lado ruim, mas começa também uma visão um pouco mais otimista em relação a isso, nesse universo do empreendedorismo, principalmente. Então vamos aos passos, né? O que é preciso saber, o que é preciso aprender se você não sabe, e principalmente o que é preciso fazer para empreender depois dos 50. A primeira coisa, eu diria que é ter um propósito, né? Propósito é aquele objetivo que você tem, aquela vontade de realizar uma determinada coisa, é o que vai te mover e é o que vai te sustentar, não no sentido financeiro, mas é o que vai sustentar o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua rotina, porque, como eu falei, não é fácil. Empreender não é fácil, empreender com 50 anos não é fácil, e empreender nesse cenário de crise menos ainda. Então você precisa de um propósito. O propósito é aquilo que te faz levantar segunda-feira feliz porque você vai trabalhar. Né? Então é mais ou menos isso. Ter um propósito, acho que é o primeiro passo. Quer comentar alguma coisa, Fátima? Não, eu tô bem. Eu só tô aqui pensando, você tá falando aqui, eu ia dizer assim, ó, o meu propósito hoje tem sido as lives. Por que você tá falando aqui? O que faz é levantar de manhã cedo e pensar? Porque quando aconteceu essa coisa da Covid aí, eu entrei em pânico, não pânico desesperado, mas em angústia, porque eu ficava imaginando, ah, meu Deus, minha população de risco, pode de idoso, né? Tudo isso das pessoas que eu lidava, que eu lido, né? Que são os idosos, então era o público-alvo, então eu fiquei assim, muito angustiada no início. Aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ainda mais eu, que já estou com 61 anos, sou hipertensa, sou também população de risco. Eu falei, caramba, aí da prefeitura, da Secretaria de Saúde, falando, olha, você não pode vir porque você tem mais de 60. Eu falei, caramba, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu trabalhei a vida inteira, nem viajar eu posso, não, eu ir embora para os Estados Unidos, ficar com meu filho, mas nem isso eu posso. Falei, bem, então o jeito é ficar aqui e fazer uma coisa diferente. Falei, uma coisa que eu nunca tinha feito era exatamente isso, as lives que eu comecei a fazer e tá me dando assim uma motivação, uma coisa gostosa, né? Essa coisa que você falou, move a gente, é o que tá me movendo, realmente com vontade de sair, levantar, eu vou fazer isso, vou falar com fulano, vou falar com meu tano, vou chamar ciclano. Então, a palavra da moda hoje, né, Márcia, é se reinventar. Então, eu me reinventei. Quer dizer, é uma maneira que eu. Agora mesmo, eu acabei de fazer uma live com alguns pacientes, não live, né? Assim, né? Conversei com pacientes por vídeo, consegui fazer a união de uma família,
numa família que está numa casa com a mãe que está noutra, então os filhos falaram entre eles e eu ali do meio. Quer dizer, então a gente está se comunicando para fazer coisas diferentes. Então, você está falando aí que eu estou pensando, o que está me fazendo levantar todo dia segunda-feira, toda segunda-feira de manhã? Isso! Aí, tá vendo? E não só levantar, né? Você tá essa hora cheio de energia ainda. Então, assim, isso é um exemplo vivo do que é ter um propósito, né? É claro, você pode empreender sem um propósito? Pode, você pode empreender por vários motivos, mas o propósito é aquele que te faz empreender com energia, com vibração, que te faz ir além, o que te faz superar os obstáculos que vão surgindo. E é óbvio, ter resiliência é uma outra coisa importante, principalmente nesse momento, ter planejamento, enfim, vamos falar de outras coisas, mas o propósito, eu diria que é a primeira coisa que vai te ajudar nesse caminho de empreender, né? Só para uma curiosidade, para ver, a gente falou de mitos, né? Que as pessoas idosas são vistas como aquelas que não usam tecnologia. Aqui, Fátima usando tecnologia, todo mundo que está conectado usando, e eu só comecei a fazer live também agora na Covid, por causa da Covid, e muito depois de você. Então, olha só, eu sou mais nova, mas não tinha feito nenhuma. Viu? Então, aí a gente já falou do propósito, né? Aí uma outra coisa, um outro passo, uma outra dica. Tenha um projeto de vida. É no projeto de vida, assim, eu quero empreender, eu tenho uma reserva financeira. O que eu vou fazer? Depende. Existem muitas possibilidades de ideias, muitos modelos de negócio diferentes. Existem sócios que podem te ajudar. Existem empresas que você pode contratar para te ajudar. Mas tudo isso é informação aleatória que precisa ser organizada e principalmente que precisa combinar com a sua ideia de vida. Então, se você não tem um projeto de vida, você tende a começar a pegar, fazer um corta e cola, assim, pegar pedaços de coisas e querer juntar, e isso pode não funcionar muito bem. Por quê? Porque você não sabe em que direção você quer caminhar. Então, primeiro, uma vez que você tem um propósito, pega esse propósito e vamos transformar numa coisa tangível, uma coisa que realmente está organizadinha, que está planejada, que tem um tempo para você executar, onde você consegue alinhar com os objetivos. Então, por exemplo, eu quero empreender, mas e a minha família? Será que o objetivo do meu negócio é compatível com o objetivo, com a estratégia que a gente tem, com os objetivos da família? Ou será que eu me aposentei pensando em viajar e depois eu vou empreender e aí talvez eu não consiga viajar tanto assim? Como é que minha família vai ficar em relação a isso? Ou os recursos financeiros que eu vou precisar investir? A gente consegue manter a sobrevivência, né? O conforto da família, como era antes, onde tem que apertar, onde tem que enxugar, está todo mundo ciente, todo mundo de acordo e disposto a participar. Então, todas essas perguntas, elas são muito importantes de serem respondidas e organizadas, para que a gente não comece um negócio investindo nosso esforço, nossa vontade, nosso dinheiro, e chegue lá na frente e veja que aquilo começa a conflitar com algum outro ponto, algum outro aspecto da nossa vida que é igualmente importante, né? O ser humano não é feito só de trabalho, o ser humano é feito da família, é feito dos amigos, da parte social, do lado social, do lado espiritual. Então, essas coisas todas elas têm que se harmonizar de forma que a gente tenha menos problemas no futuro. Então, esse projeto de vida é uma forma de você saber, de você mesmo traçar uma rota para você seguir depois. Quem é que vai com você? Está todo mundo ciente, está todo mundo alinhado. Eu quero ir nessa direção. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Em quanto tempo eu tenho um retorno? Enfim, daqui a quanto tempo eu quero parar? Eu vou vender o meu negócio? Ou eu quero ter esse negócio para trabalhar para sempre aí, até o último dia ou penúltimo dia de vida, e talvez os meus filhos queiram assumir isso no futuro. Enfim,
Existem várias questões que têm que ser pensadas nesse momento, e aí volta aquela pergunta que eu fiz no início. A gente se preparou para isso desde jovem? A gente se preparou para mudar de carreira? A gente se preparou para empreender? Quem respondeu não, estamos juntos. Provavelmente ninguém se preparou quando tinha 25 anos de idade. E é uma coisa nova. O curso de vida é outro, a gente está vivendo de uma outra maneira, outra mentalidade. Então não tem problema. A melhor hora de fazer qual é? Agora. Quem não fez não vai poder voltar no tempo. Então a melhor hora para fazer isso é agora. Pensa que se a gente viver até 90, 100, tem muito tempo ainda para colocar esses planos em prática. Então, sim, vale a pena sentar, planejar, fazer esse projetinho organizadinho, que as coisas podem funcionar melhor desse jeito. Inclusive, tem várias pessoas, né, que são famosas, o Roberto Marinho, não sei mais quem, que são pessoas famosas aí, que começaram depois dos 50, 60 anos, Sim. Né, se tornaram em grandes empresas, grandes pessoas. Por isso que aquela pergunta, quando fizeram ali a questão do preconceito, o preconceito existe contra um monte de situações, contra mulheres, contra né, negros, contra gays, existe preconceito contra forma. Agora, o que a gente, eu acho que é uma coisa que não tem, como a gente discutiu, estava até conversando com meus filhos esses dias, é a questão da capacidade. Né? Se você tem uma capacidade, uma força de vontade, você consegue vencer a barreira dos preconceitos, né? Então, eu acho que isso daí é o que você está colocando aí, eu estou achando excelente, é exatamente isso. A pessoa tem que estar com essa coisa bem internalizada do que ela quer, né, da vida dela. Eu tenho alguns amigos meus que falam para mim, falam, pô, Fátima, você em vez de estar aposentada, eu já estou aposentada até pelo INSS, deve estar aposentada, não sei o quê, ainda está inventando moda. Poxa, mas eu me sinto assim tão bem inventando moda, entendeu? Então eu tô achando ótimo. Eu não consigo me imaginar, Márcia, parada. Pra você ter noção, eu tinha feito 30 anos de INSS, né? Já de direito à aposentadoria, eu esqueci. Sério mesmo, eu esqueci. Eu nem me toquei. Já estava com 33, 34, é que eu falei assim, peraí, acho que eu já posso pedir aposentadoria do INSS. Quer dizer, isso não estava dentro da minha cabeça, da minha vida, não está em mim, entendeu? Essa coisa de parar, é meu, né? Cada um, eu não sou modelo para nada, mas eu acho que você tem que realmente se sentir bem naquilo que você está fazendo. Tem gente que está aí viajando, com certeza. Hotelado, eu acho que eu quero viajar, gosto de viajar, mas não é meu propósito de vida, entendeu? Sim, e eu costumo falar, imagina, você chega nos 60, se aposenta, vive até os 100. Nossa, mesmo que você tenha dinheiro para viajar toda semana, chega uma hora que você provavelmente vai cansar. Então, assim, mas é claro, como eu falei no início, não dá para generalizar. A gente envelhece e a velhice é a maior fase da nossa vida. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente vai acumulando experiências diferentes, né? Gostos diferentes, de gostos e desgostos também, preferências diferentes. Então, aqui a gente está falando com quem já sacou que empreender pode ser um caminho. Com quem está ali disposto a trabalhar, seja porque quer aumentar a receita, seja porque acha que ainda está em plena capacidade produtiva e quer trabalhar. Seja o trabalho voluntário, seja o trabalho formal, como a gente falou antes, você está exemplo disso aqui. Então, é disso que a gente está falando hoje, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo quer o mesmo caminho. A gente está falando de um dos caminhos apenas. Existem outros inúmeros, né? A gente está falando de empreender. E aí, depois de ter um propósito e ter um projeto de vida, como saber o que fazer, né? Como ter a ideia, que negócio eu abro, já tenho já tenho meu propósito de vida, já tenho meu planejamento, assim, meu projeto pessoal, e agora eu quero empreender. Preciso de uma ideia de negócio. Muita gente me pergunta isso. Olha, eu tô com dinheiro, tô com tudo pronto, mas que eu vou abrir? Em que eu vou empreender? Então, assim, existem técnicas, existem ferramentas para ajudar a gente a ter a ideia
sobre em que empreender, né? As pessoas têm inúmeros empresários, empreendedores bem-sucedidos e famosíssimos que desenvolveram seus métodos próprios para ter ideias. Mas uma delas, que é bem assim, matadora, é observar, fazer uma pesquisa, observar e tentar identificar que demandas precisam, que demandas não estão sendo atendidas e que você pode atender com um negócio, né? Uhum. Essas demandas podem ser um bairro que não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem um determinado produto ou serviço, e podem ser um universo diferenciado, inovador, que podem ser uma tecnologia. Não existe hoje pessoas com 90 anos aprendendo a programar, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo games. Então, não existem limitações. O único limite, quem impõe, somos nós mesmos. Mas a gente já combinou lá no início que não ia fazer isso, que a gente não ia aceitar aqueles rótulos que tentam colocar, né, nos trabalhadores em função da idade. Então, uma vez que a gente já rompeu com essa barreira, a gente já está em outro nível, a gente já está no nível do que tudo é possível, que eu posso identificar e combinar uma demanda do mercado com alguma coisa que eu sei fazer, ou alguma coisa que eu gosto, ou alguma coisa que eu não sei, mas eu quero aprender, e eu vou correr atrás desse conhecimento. Uma coisa importante é que toda transição de carreira, toda mudança de um mercado formal para o empreendedorismo, ou de quem nunca trabalhou na vida, mas de repente quer empreender, exige uma fase de preparação. Isso aí dura algum tempo. Então não dá para se jogar assim de repente também, sem saber nada sobre o assunto e meio desorientado. Então o ideal é estudar um pouco, pesquisar, ler sobre isso, principalmente falar com pessoas, ouvir as pessoas, tentar entender do que elas precisam e tentar achar uma interseção com o que você pode fazer, né? Isso é ótimo. Eu quero aproveitar essa sua respirada aí para dizer para você que o Luiz Cláudio Pimentel colocou aqui boa noite, a Maria Fialho, boa noite, boa gente. Noite, boa noite. A Margarete Borges botou aqui, qual a mudança no empreendedorismo no pós-Covid? Então, é difícil a gente falar sobre os cenários futuros, né? Porque o Brasil como a gente diz, não é para amadores. O caso aqui tá um pouco mais complicado. Tem uma questão que são as dificuldades financeiras, o ambiente de crédito para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, ele ainda não está se colocando alternativas que estejam atendendo muito bem a essas empresas. Então, assim, não posso dizer que o empreendedorismo é o melhor dos mundos, porque a gente está num momento realmente complicado, né? Mas é um caminho, e se você fizer isso da forma estruturada, planejada, e aí vem mais uma dica, né? Falar com pessoas, formar uma rede, principalmente redes que estão dispostas a capacitar pessoas com mais de 50 anos, redes de outros empreendedores que já têm mais de 50 anos, que já estão aí na estrada. Então, eu acho que empreender no pós-Covid é possível? Sim, e eu tenho visto muita gente procurando esse caminho por ter perdido o emprego ou ter tido a renda diminuída de alguma forma. Então, agora, como isso vai acontecer, em que velocidade, eu acho que a gente tende agora, a gente estava com cifras muito altas na cabeça, né? A gente ouvia todo o tempo falar de milhões, de unicórnios. Talvez isso seja um processo um pouco mais lento a partir de agora, talvez um pouco mais realista, mais pé no chão, em função dos recursos limitados, em função de tantas perdas que as pessoas estão acumulando. Mas continua sendo um caminho, principalmente no Brasil, que a gente vê muito empreendedorismo por necessidade, né? Enfim, então eu acho que não existem promessas
de dinheiro fácil, não existe isso, mas existe sim caminhos, existem pessoas que estão fazendo, são pessoas reais, com histórias reais, que estão enfrentando as dificuldades e estão conseguindo superar. Então, esses são exemplos bons para a gente se inspirar. Acho que Agora, buscar essa inspiração também é fundamental, para a gente não agora eu desanimar no meio achei do caminho, né? eu achei muito legal quando você falou essa coisa da observação, porque é muito isso, né? É a sacada, né? É a sacada. Porque tem muita gente, né? A gente vê nas histórias, nos livros desses grandes empreendedores, né? Que foi aquela pessoa que observou exatamente isso. A mesma pessoa está tão correndo para lá e para cá, tão angustiada, tão agitada, que não para observar. Isso Sim. daí você colocou, eu achei muito legal. É você observar, porque é a sacada. Quantas pessoas, né, estavam todo mundo para um lado e a pessoa sacou que, peraí, eu tenho uma coisa aqui que eu posso fazer que vai mudar a história, vai mudar a realidade, vai mudar na prática, muda. Então aí, olha, para você ter noção, a Adélia Fernandes colocou aqui. Eu, por exemplo, com quase 70 anos, estou aprendendo para empreender. Vou ser bonequeira. Olha que Aí, legal. tá vendo? Bonequeira deve ser boneca, né? Não? É que eu estava pensando aqui. Bonequeira deve ser quem cuida de boneca, né? Isso, que faz. Sim, é o que eu Cuida, falei, faz. pode ser qualquer tipo de negócio. Na verdade, Aham. cada um vai seguir um caminho diferente. Uhum. E o que a gente estava falando das ideias, muitas vezes é muito comum a gente só saber que o empreendedor bombou com o negócio dele quando tá super famoso e tal. Mas às vezes o que aconteceu antes daquilo vir à tona e se tornar um negócio de milhões famoso, ele percorreu um caminho que teve várias pedras, várias falências, vários erros, e ele testou várias vezes vários negócios diferentes até achar um que deu certo e que superou as expectativas, surpreendeu. Né? Nem sempre é assim, teve uma ideia mirabolante, dormiu, Sim, é sonhou verdade. com um negócio, acordou, empreendeu e ficou milionário. Não é assim que funciona na maioria dos Não. casos. É que todo mundo conta a história, né? Todo mundo quer ouvir as histórias das conquistas. Mas antes das conquistas vem também as derrotas. São derrotas temporárias, provisórias, que você insiste e acaba chegando lá. Mesmo que não se torne um negócio milionário, não tem importância. Nem todo mundo quer também ter um negócio milionário. A gente fala muito isso nas startups, né? Você não precisa ter necessariamente uma startup para faturar milhões, bilhões e também não ter vida, não dormir. Cada um quer um caminho. Esse é um caminho. Tem gente que abre um negócio, mas quer ficar ali no bairro, local, e não tem nada de errado nisso. A pessoa vai fazer o que gosta, vai se sustentar com o próprio trabalho e tá ok. Isso é bom para ela e é bom para, com certeza, quem é o cliente e o funcionário dela, porque ela está fazendo aquilo que ela realmente quer, no tamanho que ela quer, né? Uhum. E aí eu acho que uma outra dica é aproveitar esse período. Bom, já que 50 a mais, 60 a mais, principalmente, né? Tiveram que parar de trabalhar antes, talvez demorem a voltar e talvez nem voltem. Vamos aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa. Se você ainda está empregado, excelente, parabéns. Mas ainda assim, aproveita esse tempo para desenvolver outras habilidades, outros conhecimentos. Então, vai ver aquilo que muitas vezes se acredita que falta no trabalhador idoso, que é a questão do uso de tecnologia, por exemplo, que é um idioma. Vai aprender sobre cultura de colaboração. Então, aprender sempre. Isso aí é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida, não é agora, é de sempre, e isso só se reforça agora porque a gente sabe que vai viver mais e precisa trabalhar mais. E para se manter no mercado, para manter a nossa trabalhabilidade, a nossa empregabilidade, a gente precisa desenvolver as habilidades que estão sendo requisitadas naquele momento. Então, em algum momento na história, as habilidades com tecnologia são necessárias. Em outro momento, pode ser que as habilidades matemáticas ou as habilidades com as mãos sejam necessárias. Então, tem
essa mistura e essa demanda. Hoje a gente está num universo que é altamente tecnológico. Então, praticamente tudo que a gente faz na vida envolve algum tipo de tecnologia, por mais que a gente ache que não tem, mas tem, né? Então, aproveitar esse período da quarentena para se desenvolver nesse sentido vai, com certeza, ajudar, seja no ambiente de trabalho, seja para quem está querendo empreender, né? Você fez tá fazendo alguma coisa nesse sentido, Fátima? Aprendeu já a fazer live? Eu tô fazendo curso de marketing digital. Aí. Eu tô fazendo um monte de coisas, sabe? Porque é exatamente isso. Eu acho que, e uma coisinha interessante, o Ponte de Idoso é o meu projeto de vida. Achei lindo que você falou isso, que é exatamente. Quando eu criei o Ponte de Idoso, eu criei exatamente com esse objetivo. Quer dizer, porque eu fiz um monte de coisas na minha vida, já coordenei um monte de equipes, um monte de presidente disso, diretora daquilo, um monte de estresse. Aí depois eu parei e falei assim, já fui roubado, projetos roubados, já teve de tudo na minha vida. Eu falei assim, peraí, alto lá. Eu preciso fazer uma coisa que eu goste, que eu me sinta bem e que seja uma coisa que eu entenda. Então eu fiz um curso de empreendedorismo, realmente, que foi o Pretec, você deve conhecer, né? Uhum. Pretec, que é dado pelo Sebrae e tal, que abriu a minha cabeça, né? Que foi exatamente o que você falou. As idas e vidas, os erros e acertos. A pessoa bate numa porta, erra, volta. Bate noutra porta, erra, volta. E eu, como médica, eu tinha uma dificuldade imensa, porque eu não, desde cedo, né? Eu aprendi que eu não podia errar, né? 17 anos eu entrei para a faculdade, então eu, como médica, eu não posso errar. Então isso está internalizado na minha cabeça. E para ser empreendedor, tinha que aprender a errar. Erra, acerta, volta, erra, acerta, volta. Isso que você falou. Foi um feedback que eles me deram da época do curso, dizendo, olha, você, para ser uma empreendedora, né, no caso do Ponte de Idoso, que eu fui fazer exatamente por causa do Ponte de Idoso, falaram, olha, você precisa tirar um pouco essa coisa do médico, que não pode errar, e abrir a sua cabeça para ser uma empreendedora e saber que você vai errar, você erra, volta. E agora, então, quando veio essa pandemia, que o meu público-alvo é o idoso, eu falei, caramba, agora é que tem que refazer todo o pensamento, parar, observar, pensar que a gente, para que lado que a gente vai, que a gente tinha todo o planejamento de uma forma, agora tem que fazer outro tipo, quer dizer, é coisa dinâmica, né? É dinâmico. Sim. É muito Sim. dinâmico. E assim, se a gente tiver um olhar resiliente sobre a pandemia, a gente vai ver que aconteceu muita coisa nesse sentido. As pessoas tiveram que se reinventar, os negócios tiveram que se reinventar. Muitos negócios que funcionavam offline, né? Que abria a porta todos os dias de manhã, levantava literalmente, tiveram que migrar para a internet, para as operações online. Uma outra coisa que aconteceu também é que, justamente pela necessidade de fazer operações online, entrega, muitas empresas que eram comandadas pelas pessoas mais velhas, né, 50, 60 ou mais, acabaram muitas pessoas aproximando os filhos para ajudar nesse processo. Então acabou que 2 gerações da mesma família, de uma empresa familiar, né, acabaram se aproximando mais, se envolvendo, cada uma contribuindo com o tipo de conhecimento que lhe é mais afim, para fazer os negócios sobreviverem, né? Então, em algumas situações também aconteceu dos líderes das empresas serem vítimas de Covid, infelizmente, e os filhos assumirem um negócio que nunca imaginaram que iriam assumir. Então, assim, tem pessoas que eu conheço e que estão passando por essa situação e estão se adaptando e estão se envolvendo em um mundo que não imaginavam se envolver antes. Então, assim, eu acho que o Covid trouxe muitas coisas inesperadas. Algumas ruins, obviamente, muito, muito ruins, mas outras que a gente pode olhar com um viés mais resiliente, que podem ser coisas boas. Essa conexão, por exemplo, entre gerações, eu acho que era uma coisa pouco previsível, né, dado o distanciamento natural, mas que acabou sendo necessária, urgente e que
talvez possa acabar se desenrolando como relações permanentes, não é? Um filho, uma filha que passou a trabalhar com o pai, com o tio, numa empresa, nesse momento, para socorrer, e acabou gostando do negócio, aprendendo os valores da forma do pai gerenciar, da mãe gerenciar o negócio, gostou e a coisa vai seguir agora juntos, né? Então, acho que isso é bem bacana. É aquela coisa, tentar tirar coisas boas de um cenário onde pouco se tem, né? Isso tem mesmo, aprendizados realmente são... Agora, me fala um pouquinho dessas parcerias, porque, por incrível que pareça, minha amiga, já temos 1 hora falando. É verdade. Como passa rápido, viu? Eu te falei. E aí, o que nós poderíamos falar dessa parceria, dessas ideias, desses caminhos que você já falou, dessas barreiras? Bom, então, só para a gente fechar aqui o que fazer, né, para empreender depois de 50. A gente então falou de propósito, ter um propósito, fazer um projeto de vida, para estruturar tudo, planejar isso no tempo, com a família, tudo direitinho. Se preparar, aproveitar esse período de quarentena, principalmente para se preparar. Quem não fez até agora, faça, porque a melhor hora é agora. É melhor fazer hoje do que semana que vem se arrepender de não ter feito uma semana atrás, não é? Preparar essa transição também, adquirir novos conhecimentos, desenvolver nossas habilidades, construir redes. Então, se você saiu do emprego e perdeu as conexões, se você não sabe por onde começar, precisa de uma mãozinha condutora, existem vários grupos agora que podem se tornar seus parceiros. Então, a gente pode depois, Fátima, de repente fazer uma relação e colocar no site. Eu acho que o próprio Ponte do Idoso já é um super canal para aprender sobre vários assuntos diferenciados. Tem grupos falando sobre empreendedorismo especificamente para os 60+, tem grupos de empreendedores 50+, então assim, tem várias capacitações aí, e eu acho que se conectar a esses grupos ajuda a ter uma visão um pouco melhor a partir de experiências que já foram percorridas por outras pessoas, né? Então, isso eu acho que ajuda bastante, e eu fico aqui com um compromisso de depois fazer, junto com a Fátima, uma relação. São plataformas, são sites, são grupos que agora não estão podendo se reunir presencialmente, mas aqui no Rio tem grupo no Leblon, tem vários outros grupos se reunindo assim. A gente lá no Fundão também tem uma iniciativa, só que é para 40+, ou seja, começa um pouquinho mais cedo, né? Mas alcança quem tem 60 também. Então, acho que se conectar a esses grupos, buscar contatos da sua experiência profissional anterior, restabelecer essas conexões, procurar pessoas que já estão trabalhando na área que você está pretendendo empreender, falar com essas pessoas, escutar dessas pessoas, acho que é essencial. E já normalmente é difícil caminhar sozinho, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. Acho que as parcerias agora são fundamentais, né? Exatamente, as parcerias, muito legal. Eu tenho várias parcerias. E, aliás, eu quero aproveitar e já deixar aqui. Amanhã a gente vai ter uma live super legal, que são os nossos parceiros do Ponte de Idoso, que é o projeto Arte de Dançar, e o projeto que é do projeto Gugu, que é de atividade física, que é super famosa aqui em Niterói, e nós somos muito amigos. Então, nós somos os grupos, né, os coordenadores. Então, nós 3 vamos fazer uma live amanhã, assim, daquelas, assim, bem animadas mesmo, com os grupos parceiros, exatamente isso. Nós somos parceiros. Um sempre está ajudando o outro, um sempre apoiando, todos os 3 grupos trabalhando com idosos. Eu acho isso muito legal. Não existe disputa, não existe vaidade entre a gente. Existe parceria. Isso é legal pra caramba, né, Márcio? Isso é ótimo, isso é ótimo. E já somos poucos ainda, né? Então temos que caminhar juntos, porque fica mais agradável, um pouco mais fácil, mais agradável. Com certeza. Minha amiga, olha, a gente já tem aqui 1h05, né?
Antes de passar, então, para você, para as considerações finais, para você falar o que você queira falar, eu quero dizer para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que o Ponte de Idoso tem 2 telefones, inclusive um telefone que é o WhatsApp, que a pessoa pode mandar sugestões de temas, sugestões de pessoas, assim, que, né, perguntas, que é o 988720642 e o telefone, que é o 2613-5250, que é o telefone do Ponte de Idoso. Então, se a pessoa quiser fazer qualquer, né, comentário que for, falar com a gente, fiquem à vontade. Dizer que essas lives, que agora é ao vivo, que a gente está interagindo com as pessoas, que elas ficam na nossa página, na página do Ponte 12, que você pode assistir a qualquer hora, compartilhar com quem você quiser, porque o que a gente quer é isso. Eu digo sempre, Márcia, que a gente está aqui gratuitamente, colaborando com as pessoas, porque a gente quer passar as informações sérias, responsáveis, éticas, né? Que é isso que a gente tem feito no Ponte de Idoso. Porque o Ponte de Idoso é isso, é um ponto, né, de encontro de tudo que envolve idoso, por isso a gente colocou esse nome, Ponte do Idoso. Então, não é só a parte médica, a parte, né, de saúde, né, de prevenção, de trabalho, de educação, de tudo isso, né, jurídica, a parte jurídica, é tudo que a gente quer colocar mesmo na questão do idoso. E que segunda-feira que vem, olha que legal, segunda-feira que vem a gente tem a Carla Giacomini aqui, que ela é a responsável sobre as ILPIs, né? A nível, as instituições de longa permanência para idosos nacionalmente. A gente tem a Silvia Costa, que vai estar aqui falando com a gente sobre a cidade amiga do idoso, vai ser na quarta-feira. E a gente ainda vai ter também a Andréa Pachá, sabe quem é? Aquela juíza, né? Que fala sobre, que escreveu um livro chamado Velhos São os Outros. A gente também tem um psiquiatra que vai falar sobre automedicação. Então a gente tem aí uma semana cheia de coisas todos os dias. Eu quero descansar, não consigo, Márcia. Não, você não quer, você tá feliz. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, eu tô mesmo. Querida, olha, suas considerações finais, por favor. Primeiro eu quero agradecer, foi ótima essa conversa, obrigada pelo convite, obrigada por esse serviço que você tá prestando para as pessoas. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo, que está tendo a oportunidade de assistir as lives, mesmo que não seja ao vivo, depois no canal, tá tendo isso como uma super fonte de informação, de conhecimento. Eu acho que é uma forma de manter a mente ativa, o espírito ocupado, empolgado com essa energia toda durante esse período de quarentena. E quem quiser alguma informação a mais, a gente tem canais, a gente está no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. O Instagram é @we.age, we.age. E no LinkedIn também, Facebook também, é só pesquisar o WeAge que vocês vão encontrar o perfil. Lá a gente sempre coloca matérias bacanas, mas pode também entrar na página, mandar e-mail para a Fátima, entope a caixa de e-mail da Fátima, liga para ela, pergunta coisas que a gente vai tentando responder. E quero desejar sucesso para todo mundo nessa jornada do empreendedorismo, né? Acreditem, porque é possível. Ai, muito legal. Eu acho que seria até legal também, Márcia, você colocar depois, quando acabar aqui, você coloca lá, escreve lá o teu e-mail, na nossa página, assim, nos comentários sim. daqui da nossa live, escrever para as pessoas, né? É exatamente isso, né? Esses seus contatos, porque eu acho que é muito importante a gente falar em empreendedorismo e é muito difícil quem possa falar isso, né? Com essa tranquilidade toda que você falou, com essa leveza que você, com essa simpatia, né? Que você passou para a gente, exatamente desse assunto, que é um assunto, ainda mais nessa época, né? Que é um assunto que as pessoas estão meio que muito preocupadas com o futuro. Então, eu sempre tenho dito para as pessoas, né, que é muito importante a gente viver um dia, de cada vez, né? Então, vamos vivendo hoje. Quando você falou, eu não podia ter feito não sei o quê. Não, esquece passado. O negócio é agora. Vamos fazer hoje, né? Nesse negócio, amanhã. Não, é agora, vamos fazer, porque acho que é muito legal a gente viver um dia de cada vez e poder estar se sentindo útil, estar se sentindo
né? Como você colocou muito bem, eu adorei. A Ângela Machado está colocando aqui beijos para vocês duas. Obrigada, Ângela. Beijos. Obrigada mesmo. Eu realmente gostei demais. Acho que, como eu disse, você é super simpática. E a gente está muito feliz de ter tido, né? Você tá aqui com a gente. E a gente, inclusive, está botando esses vídeos também agora no YouTube. Entendeu? A gente está botando, está colocando tudo lá para o YouTube. E agora, inclusive, a partir de semana que vem, a gente vai aqui, vai participar de uma forma que daqui já vai para o YouTube direto. Entendeu? A gente tá. Eu tô me aprimorando, Márcia. Preciso aprender esses mecanismos aí, menina. Tá avançado o negócio. Vou te ensinar. É, a gente tá se aprimorando. Então, falando, no início era bater cabeça aqui aberta. Agora, o negócio saía do ar, entrar. Olha, mas agora é como eu disse, como você falou, né? Eu sou um exemplo, né, dessa mais de 60 anos e tô aqui, né, produzindo. Isso aí. Acho que isso é muito legal. Obrigada, Márcia. Obrigada Ai, demais. obrigada, eu que agradeço. Beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Olha, amanhã eu volto às 8 horas da noite, né? Live todo dia de segunda a sexta. Amanhã eu volto com o Projeto Gugu e o Projeto Arte de Dançar. A gente vai fazer os três aqui, uma movimentação daquela da sexta-feira da romba. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Até amanhã. Eu volto amanhã. E, Márcia, um grande beijo para você. Você é ótima. Pessoal, obrigada, beijo. Você é maravilhosa. Beijinho, gente. Tchau, Márcia. Tchau, tchau. Tchau, gente.